Ok, pessoal, vamos aqui falar um pouquinho hoje a respeito da introdução do texto dissertativo. Nós já fizemos introduções, a gente já apresentou a estrutura e hoje nós vamos mostrar as formas de você desenvolver a introdução. Como é que é feita a estrutura do parágrafo de introdução? E o que é que nós vamos perceber? A introdução ela é composta pela apresentação do tema mais a tese. Então, olha só, tema, que é o assunto que será desenvolvido no texto, mais essa tese. A apresentação desse tema, minha gente, deve ser feita a partir de uma frase declarativa. Comece a sua redação fazendo uma declaração forte, uma declaração incisiva, uma declaração que não pode ser contestada de forma alguma. Depois dessa declaração é que você vai apresentar a sua tese, que significa o ponto de vista a ser defendido no texto. Se é uma dissertação argumentativa, uma dissertação de modelo de Enem, é óbvio que você vai ter que defender um ponto de vista sobre determinado assunto. E esse ponto de vista é a tese. Então, nós temos o tema mais a tese, certo? Lembrando que na introdução também a tese pode ser o tópico frasal, que é aquela frase mais importante do texto. Bom, vamos mostrar aqui o primeiro tipo de introdução para você começar o seu texto, para dar mais credibilidade a seu texto. Então, observem aqui o tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Diz o seguinte a introdução. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento de ensino. Você observa que essa introdução foi composta por dois períodos. Um está aqui em amarelo e o outro na cor azul. Esse primeiro período que vocês estão vendo em amarelo é a nossa afirmação geral. E aquilo que eu falei para vocês. Comece a sua redação fazendo uma afirmação geral. Nesse caso específico, essa afirmação foi feita a partir do recurso da citação, certo? Porém, gente, essa afirmação do Paulo Freire não seria suficiente para você fazer uma dissertação argumentativa, porque se existem argumentos, existem pontos de defesa, existe uma tese. Então, após eu afirmar Paulo Freire para dar credibilidade à minha redação, eu acrescentei o meu ponto de vista sobre a educação brasileira no século XXI. Então, eu estou concordando com o título, que diz que existem desafios, e esses desafios, na verdade, precisam de um olhar mais atento, certo? Então, qual é a tese que eu estou apresentando aqui? É necessário um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Ou seja, eu estou dizendo que o sistema de ensino brasileiro é falho. Mas, professor, por que é falho? Isso eu só vou mostrar no desenvolvimento. No segundo, nós vamos mostrar aqui a enumeração de fatos, certo? Observem aqui o tema. Ainda há esperança para o problema do aquecimento global? O aquecimento global e as consequências catástrofes climáticas têm gerado preocupação, não só entre cientistas, mas também entre cidadãos comuns. Ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais e a substituição gradual da matriz energética constituem duas importantes frentes de atuação a serem trabalhadas pelos países. Muito bem, novamente você vê essa introdução organizada por meio de dois períodos. No primeiro, eu faço uma afirmação geral, que é também, gente, aquela afirmação incontestável. Mas a tese aparece aqui através de enumeração. Eu vou apresentar dois itens para ser desenvolvidos no decorrer do meu texto. Quais são esses itens para reduzir esse aquecimento global? Ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais é um deles, que pode ser o segundo parágrafo da minha dissertação. E a substituição gradual da matriz energética, que será o terceiro parágrafo da minha dissertação, certo? Poderia ter mencionado 3 itens ou até 4 itens, e cada parágrafo constitui um desenvolvimento desses tópicos que foram enumerados. Vamos agora para o terceiro tipo, que é um dos mais conhecidos, a definição. O tema é tecnologia e nós temos a seguinte introdução. Tecnologias podem ser definidas como conhecimentos e ferramentas que surgiram para facilitar a vida do homem. Porém, se por um lado a presença dela na vida do brasileiro pode trazer conforto, por outro vai acumular estresse também.
Então, nós vemos aqui a tese que diz que a tecnologia tem vantagens e desvantagens. Essa é a minha tese. Tecnologia tem vantagens e desvantagens. Porém, antes de apresentar a tese, eu estou fazendo aqui uma definição. O que é tecnologia para mim? Então, se eu optar por uma introdução como definição, é só eu dar um conceito indubitável a respeito da tecnologia. Ou seja, ninguém vai dizer o contrário do que está sendo mostrado. Tecnologias podem ser definidas como conhecimentos e ferramentas que surgiram para facilitar a vida do homem, que é uma definição mais simples e mais rápida do que essa, né? Não existe. Na minha tese é que eu vou mencionar quais são os fatores positivos e os fatores negativos dessa tecnologia. Novamente, eu posso fazer isso em parágrafos diferentes, certo? Uma outra forma de você introduzir a sua dissertação é a partir da alusão histórica. As tecnologias vêm há muito tempo facilitando a vida das pessoas e o progresso da humanidade. Desde as primeiras ferramentas de pedra e osso criadas pelo homem até as tecnologias mais modernas, facilitaram seu trabalho, sua defesa, mas e também possibilitaram guerras cada vez mais sangrentas. Então aqui nós temos a apresentação do tema a partir de uma alusão histórica que vai mostrar as primeiras ferramentas de pedra e osso, né, até os dias atuais. E eu tenho a tese que vai se concentrar no problema. Se você vai desenvolver o seu texto, é necessário que você traga à tona tudo aquilo que você mencionou lá atrás. Você não precisa exatamente construir um parágrafo mostrando como eram as tecnologias da Idade da Pedra. Não necessariamente precisa ser um parágrafo completo. Mas retomar o que foi dito lá atrás, até mesmo para lhe inspirar, dar uma continuidade desse novo parágrafo que você vai falar mais sobre as ferramentas, é importante, ok? Bom, nós temos ainda um modelo número 5, que é o modelo comparativo. A comparação, olha só, os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Então, fiz a minha afirmação geral. Em contrapartida, no Brasil a realidade tem sido bem distinta. Veja como essa frase aqui ela é intensa, certo? Tem sido bem distinta. Eu não disse que no Brasil a realidade tem sido distinta. Eu disse que tem sido bem distinta. Então eu estou enfatizando aquilo que vai ser a problemática do meio da minha dissertação. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Eu deixo bem claro na minha introdução o que vai ser o principal assunto da minha redação. Então, por isso que a gente sempre diz, a introdução é a capa do seu texto. É por meio dela que você promete entregar um texto que não fuja ao que foi dito lá. Se eu apresento esse problema aqui na introdução, mas eu me concentro em outros problemas na educação, então eu estou saindo do meu foco. Porque na minha introdução eu não disse que iria apresentar outros fatores. Então, a introdução foi feita aqui pelo modelo comparativo Brasil-Estados Unidos, mas eu vou me fixar, eu vou focar na educação brasileira. Ok, pessoal? Nós temos ainda o modelo 6, que é o questionamento. Esse é um dos mais conhecidos. Vamos ver aqui. A sociedade mundial mostra-se dependente da internet em diversas tarefas diárias, como buscar informações ou contatar familiares e colegas. Mais uma vez, uma afirmação geral, uma afirmação incontestável que serve como apoio para você mandar a sua tese, que diz o seguinte: será, no entanto, olha a conjunção adversativa aqui, né? Ou seja, em cima do que é um conhecimento geral, eu vou lançar uma problemática para mostrar no meu texto que esse problema existe. Utilizei isso pela conjunção no entanto, que é adversativa. Será, no entanto, que todas as pessoas têm utilizado esse meio de comunicação e entretenimento de maneira correta e segura? Quando eu faço essa pergunta para o meu interlocutor, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É uma pergunta retórica. Então, o fato de lançar essa pergunta, eu já estou deixando nas entrelinhas a minha opinião a respeito. O que é que eu estou dizendo aí? Nem todas as pessoas têm utilizado esse meio de comunicação e entretenimento de maneira correta e segura. A pergunta é apenas para você, leitor, refletir, mas eu já estou deixando bem claro na minha introdução o que é que eu vou desenvolver no meu texto, porque eu lancei um problema. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar
uma introdução a partir da citação, certo? Vamos falar aqui sobre a importância do trabalho. Professor, que frase eu poderia citar a respeito do trabalho? Vamos colocar uma frase aqui de conhecimento popular, né? Poderia ser muitas, não estou inspirado para uma agora especificamente, mas eu vou utilizar aquela velha máxima de que o trabalho dignifica o homem. Então a gente já pode começar fazendo o seguinte: a máxima de que o trabalho dignifica o homem nunca se fez tão presente e verdadeira. Não, verdadeira não, porque ela sempre foi verdadeira e incontestável. E incontestável. Sobretudo quando percebemos que o Brasil tem 14 milhões de desempregados. Trabalhar atribui ao ser humano não apenas a possibilidade de satisfazer necessidades fisiológicas como a fome, mas também devolve-lhe satisfazer necessidades, mas também psíquicas. Eu já falar a respeito dessa minha demora aqui, como a autoestima e devolve psíquica como a autoestima e a satisfação de estar sendo útil. Satisfação de estar sendo útil, não, de utilidade. Demorei um pouquinho, mas fizemos aqui a introdução. Deixa eu ajeitar agora o sobretudo, que está estranho aqui em cima. Muito bem. A máxima de que o trabalho dignifica o homem nunca se fez tão presente e incontestável. Essa é uma afirmação geral, certo, pessoal? Olha só. Aqui nós temos a nossa afirmação geral. Amarelinho, pronto. Sobretudo quando percebemos que tem 14 milhões de desempregados. Eu posso até colocar aqui, vou tirar esse ponto, porque eu acho que ficaria melhor uma vírgula para complementar a primeira frase, certo? Vou também colocar ela de amarelo, porque ela faz parte de uma afirmação geral, ninguém vai contestar aqui, a não ser que não fossem 14 milhões de desempregados, mas sabemos que são. Trabalhar atribui ao ser humano não apenas a possibilidade de satisfazer necessidades fisiológicas como a fome, mas também as psíquicas, ou seja, as necessidades psíquicas, como a autoestima e a satisfação de utilidade. Vou tirar essa satisfação de utilidade porque é uma consequência da autoestima. No desenvolvimento, eu posso falar sobre como a autoestima faz com que o homem se sinta confiante, se sinta útil para a sociedade. Então, eu deixo para desenvolver, né? Vamos guardar os argumentos para serem apresentados no desenvolvimento. Então, gente, aqui nós temos um modelo de introdução por citação. Veja que essa frasezinha amarela tem uma afirmação geral, é onde eu estou apresentando uma máxima, né? Que na verdade é uma máxima popular de que o trabalho dignifica o homem. E a partir dessa frase, eu desenvolvi a minha tese, veja aqui no período azul, né? De que trabalhar atribuiu ao homem não apenas a possibilidade de satisfazer necessidades fisiológicas, como a fome, mas também as psíquicas, como a autoestima. O homem precisa ter autoestima, precisa ter confiança. O homem precisa se sentir mais do que uma pessoa medíocre na sociedade. Ela precisa se sentir útil. Isso ajuda a se livrar da depressão. Isso a ajuda a se sentir um homem de família, porque ele pode sustentar os seus. Então, não há como o trabalho não fazer parte da vida do homem, né? Tudo isso aí nós sabemos. Fizemos essa introdução aí por citação e fechamos por hoje essa nossa aula. Espero que vocês tenham apreciado, gostado e nós nos vemos numa próxima. Tchau!